Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mara Camisaça, eu sou auditora fiscal do trabalho e sou professora da disciplina de Segurança e Saúde no Trabalho para o concurso de AFT. Eu gravei esse vídeo com o objetivo de dar umas dicas para vocês que estão estudando para o próximo concurso. A gente vai falar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras. Eu vou falar brevemente aqui sobre o histórico das normas. Em 1977, a Lei 6.514 alterou alguns artigos do capítulo 5 da CLT que trata da segurança e medicina do trabalho. A atual redação desse artigo fala que incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, esse órgão é o Ministério do Trabalho, incumbe a este órgão estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos desse capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. Bom, esse capítulo, né, ele trata então da segurança e medicina do trabalho, e lá em 1977 já havia a previsão de estabelecimento de normas sobre segurança e saúde do trabalho. Um ano depois da alteração desse artigo, em 1978, a Portaria 3.214 foi publicada e aprovou 28 normas regulamentadoras. 10 anos depois, em 1988, a gente sabe que foi promulgada a nossa Constituição Federal. E o inciso 22 do artigo 7º recepcionou essa matéria. E a redação desse inciso é a seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança, higiene, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, toda essa matéria de normas de segurança e saúde no trabalho foi recepcionada pela nossa Constituição Federal. Então, voltando à Portaria 3.214 de 78, como eu disse, ela aprovou 28 normas regulamentadoras naquela época. Cada uma das normas, NR1 e NR28, tratava de um artigo da CLT. A NR1, Disposições Gerais, ela regulamenta, né, os artigos 154 a 159 do capítulo 5 da CLT. A NR2, inspeção prévia, NR3, embargo e interdição, regulamentam os artigos 160 e 161. E por aí vai. Para cada NR, a gente tem a regulamentação de um ou mais artigos da CLT, até a NR 28. De todas essas normas que foram aprovadas naquela época, em 1978, apenas a NR 27 não está em vigor. Essa NR 27 foi revogada em 2008. Ela tratava do registro profissional do técnico de segurança do trabalho. Esse tema hoje é abordado em outra portaria e não é mais abordado por norma regulamentadora. Bom, gente, depois de que as 28 normas foram aprovadas, verificou-se a necessidade de novas normas que contemplassem novos temas na área de segurança e saúde do trabalho. Então, foi aprovada posteriormente a NR 29, que trata do trabalho portuário, a 30, que trata do trabalho aquaviário, e hoje a gente tem até a NR 36, a NR dos frigoríficos, que é a NR que trata da segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. É importante que vocês saibam que desde a primeira publicação lá das 28 NRs, várias delas já foram alteradas. Algumas tiveram alteração de toda a redação. Por exemplo, uma alteração mais recente que a gente tem é a NR13, que trata das caldeiras, vasos de pressão e tubulações. A redação da NR13 foi totalmente alterada em 2014. Outras normas tiveram alterações pontuais, em alguns itens apenas, mas não menos importantes, né, gente? É claro que a banca sempre está de olho nas últimas atualizações das normas na hora de elaborar a prova, né? Então, hoje, nós temos 35 NRs em vigor, porque a NR 27 foi revogada. E qual material vocês devem utilizar, ter em mãos para estudar as normas regulamentadoras? O primeiro material, gente, claro, que é a própria norma, é o texto da norma, né? É a letra seca da norma. E vocês devem baixar as normas sempre pelo site do Ministério, por esse link que está aí na tela de vocês, tá? O site do Ministério deve ser a sua referência para estudar as normas regulamentadoras. É claro que para ajudar vocês
no entendimento das normas, vocês devem ter em mãos cursos de qualidade, de professores da sua confiança, de professores com os quais vocês se identifiquem com a didática, com a forma de apresentar a aula, com a forma de abordar a norma, né? Então, o curso de qualidade é muito importante para complementar o estudo das normas. Mas eu chamo a atenção de vocês para o perigo de ficar baixando à torta direito tudo que vocês encontrarem sobre normas regulamentadoras na internet. Muito perigoso. A internet está cheia de lixo sobre essa matéria. Tem muita informação errada e muita informação desatualizada. Então, a minha sugestão é o seguinte: não baixem à torta direito todos os materiais que vocês acham na internet e nem usem esse material para estudo. Vocês podem ter um problema sério na hora da prova. Porque, por causa da quantidade de informação incorreta que está nesses materiais aí da internet. Então, é muito importante que vocês tenham confiança naquele material que vocês estão usando. E é claro, né, gente, é mega importante que esse material esteja atualizado, de acordo com a última alteração da norma. E como vocês vão saber se o material que vocês têm em mãos para estudar está de acordo, está atualizado, de acordo com a última alteração da norma que está no site do Ministério? Bom, lá naquele link que eu passei para vocês, que dá acesso a todas as normas, se vocês clicarem em qualquer uma das normas, a primeira coisa que vai aparecer em cada norma é o histórico de alteração daquela norma. São as portarias que alteraram a redação daquela norma. Então, coloquei um exemplo aqui da NR9. A última alteração da NR9 foi a portaria 1297, de 13 de agosto de 2014, que alterou a NR9. Então, se você já tem um curso das NRs em mãos e esse curso engloba a NR9, é importante que vocês deem uma olhada se está sendo informado que a aula da NR9 está atualizada. Desde 2011, quando eu comecei a ministrar curso sobre as normas regulamentadoras, eu coloco no início de cada aula a última portaria a que se refere àquela aula. Eu tento manter minhas aulas sempre atualizadas. Sempre que sai alguma alteração, eu imediatamente já altero e já disponibilizo para os alunos. Então, é importante que vocês tenham as normas sempre atualizadas em mãos. E como estudar as normas, né, gente? Primeiro, é claro que é importante que vocês leiam o texto da norma. A leitura do texto da norma faz com que vocês tenham acesso a termos, as nomenclaturas técnicas da norma, que muitas vezes muita gente pode não conhecer, né? Então, você tem que saber, ter acesso, ter uma certa intimidade com esses termos da norma para que na hora da prova não tenha nenhuma surpresa. Então, é importante a leitura da norma. Essa leitura deve ser conjugada com a resolução de vários exercícios, muitos exercícios. É claro que aquelas normas mais reduzidas, de tamanho mais reduzido, você poderia fazer menos exercícios, mas eu diria que para cada norma, em média, você tem que fazer centenas de exercícios, muitos exercícios, para fixar o conteúdo da leitura. Então, conjuga a leitura com exercícios. E é importante também conjugar a leitura e a resolução de exercícios com a leitura do glossário. As normas mais recentes, elas têm glossários com termos técnicos daquela norma que ajudam o leitor no entendimento da norma a contextualizar os termos que são utilizados. Então, muito importante também a leitura do glossário à medida que você vai lendo a norma, à medida que vão surgindo termos técnicos que você não conhece. Algumas normas, por exemplo, a NR22, que não tem glossário, na minha aula eu sei da dificuldade de alguns alunos de entender alguns termos, então eu mesma elaborei um glossário em algumas normas que ainda não tem, né, esse glossário, eu mesmo elaborei para estar facilitando o estudo para os alunos, né? Muita gente me pergunta também sobre os anexos das normas. Se é importante ler os anexos. A resposta para essa pergunta é depende, e depende da norma. No caso da NR6, por exemplo, o anexo 1, é o único anexo da norma, ele traz a lista dos EPIs. A NR6 trata de equipamentos de proteção individual. E esse anexo 1 traz a lista de EPIs. Nessa lista tem muito termo novo, muito termo diferente, que é importante que vocês saibam. E o anexo 1 da NR6 já foi objeto de prova, é objeto de prova de concurso, então é muito importante, sim, que vocês deem uma leitura e estudem o anexo 1 da NR6. Por exemplo, a NR12.
A NR12 tem vários anexos muito pesados, são muito técnicos, né? No caso da NR12, que trata de máquinas e equipamentos, minha indicação para vocês é a leitura do texto geral, tenha um bom conhecimento do texto geral e deixem os anexos para um segundo momento, tá? A leitura dos anexos da NR12 não deve ser a sua prioridade. Outra coisa importante, gente, que ajuda muito para quem está começando a estudar as normas, é trazer o texto, o tema da norma para a sua realidade. Como eu vou fazer isso? Por exemplo, o anexo 1 da NR17 fala dos operadores de checkout. São aqueles operadores de caixa de supermercado, né? Então, quando você for fazer sua próxima compra de supermercado, dá uma olhada lá no posto do operador de checkout, no caixa. Será que aquele operador, será que o assento dele está de acordo com a norma? Será que a altura da cadeira que o operador usa ou a operadora usa, ela é regulável? De acordo com a estatura do trabalhador? Será que tem um apoio para os pés independente da cadeira no posto do check-out? Muita gente acha que aquele aro que fica preso na cadeira, aquele aro de aço preso na cadeira, é apoio para os pés. Não é, está errado. O apoio para os pés, ele deve permitir o apoio integral das plantas dos pés. Tá? Ele deve ser independente da cadeira, esse apoio. Será que o comprimento do posto de check-out, ele está de acordo com o que a norma determina? Então, no caso da NR17, no caso da NR18, que trata da condição, das condições de segurança na construção civil. Próxima vez que você for passar em frente a uma obra, de um prédio, por exemplo, de um edifício, será que aquele edifício, será que as proteções coletivas que foram instaladas estão de acordo com a norma? Melhor ainda, será que aquele edifício tem proteções coletivas que a norma determina? Então, é muito importante que vocês tragam a norma para a sua realidade, para estar conseguindo contextualizar o texto da norma. Eu fiz essa listinha aqui das normas regulamentadoras em vigor e dividi por cores, 3 cores. As normas de cor verde são aquelas normas que são as normas do primeiro time. Vocês não podem de forma alguma entrar em uma prova de auditor fiscal do trabalho sem ter o conhecimento dessas normas em verde. Tá? Elas são normas muito importantes, não só para o dia a dia da fiscalização, mas como para a prova de concurso mesmo. São as normas mais cobradas. As normas em azul também são muito importantes, mas são normas que eu deixaria para um segundo momento. Estuda as normas em verde, depois passa para o grupo de azul. No caso da NR36, eu até diria que ela poderia estar assim nas normas do time verde, porque é uma norma muito importante e é uma norma recente, né? Então, prioridade, time verde. Segunda prioridade, time azul. Terceira prioridade, mas não menos importante, as normas do time vermelho, do grupo vermelho. Algumas dessas normas, como a NR21, trabalho a céu aberto, a NR25, resíduos industriais, elas são muito pequenininhas, uma página só, muito tranquilas de serem lidas, tá? Outras demandam maior tempo, uma atenção maior, porque elas são um pouco mais técnicas. Gente, essa tabelinha que eu fiz, eu coloquei lá no grupo do Facebook, mas eu acho que muita gente pode não ter visto, eu achei melhor colocar de novo aqui então. É uma tabela que eu fiz colocando todas as matérias que foram cobradas desde 2004 no concurso de auditor fiscal do trabalho. Se vocês devem observarem bem, em 2004 não foi cobrado segurança e saúde no trabalho, mas não se iludam, desde 2006, segurança e saúde no trabalho tem sido cobrado, as normas regulamentadoras têm sido cobradas e não tem jeito de mudar isso mais. Em 2006 foram cobradas todas as normas em vigor. Em 2010 foram cobradas só algumas normas. Em 2013 foram cobradas novamente todas as normas em vigor. Gente, não se iludam, vai ter valido a pena estudar, é muita matéria para esse concurso, a gente sabe disso. As normas regulamentadoras, então, é muita coisa também, é muita informação, mas não se iludam, vai valer a pena estudar, porque o cargo é um cargo muito bom, o trabalho é muito gratificante, a gente consegue realmente mudar a realidade dos trabalhadores, e eu espero ter vocês como colegas, ok? Estou disponível no site, lá no meu site, www.maracamisadas.com.br. Vocês podem me mandar e-mail, tem um grupo do Facebook também. E espero trabalhar junto com vocês um dia, ok? Um abraço então, pessoal.